Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Serra Negra do Norte, o vereador Heraldo Alves de Araújo, ele foi uma das personalidades homenageadas pela passagem dos 46 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. O evento foi proposto pela vereadora Ana Aline, constituído de forma coletiva, reunindo fundadores e nomes importantes da história do partido aqui na região do Seridó. A sessão solene aconteceu no final de semana, sexta-feira, dia 10, no plenário da Câmara Municipal, prefeito Inácio Bezerra, em Caicó. Estiveram participando da solenidade várias lideranças políticas do partido que contribuíram para a construção do Partido dos Trabalhadores aqui na região do Seridó Potiguar. A solenidade contou ainda com a presença do deputado estadual Francisco Medeiros, ele líder do governo do estado do Rio Grande do Norte na Assembleia Legislativa, do ex-secretário da Fazenda e pré-candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores, Carlos Eduardo Xavier, conhecido por Cadu, também da deputada federal Natália Bonavides, do deputado federal Fernando Mineiro, da deputada estadual Isolda Dantas, além de diversos representantes do partido da região, como prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, além da presença do vereador Daniel Valença, de Natal, aqui da capital do estado do Rio Grande do Norte. O presidente de Serra Negra do Norte, Heraldo Alves de Araújo, ele recebeu o certificado de homenagem pelos 46 anos de fundação do partido, das mãos da vereadora Ana Aline, pelo reconhecimento, pelo trabalho, pelo compromisso de luta e história do Partido dos Trabalhadores na região do Seridó, consequentemente também aqui no município de Serra Negra do Norte. A Prefeitura realiza hoje, dia 13, o dia B da saúde bucal, um momento especial dedicado aos cuidados do sorriso dos estudantes da zona rural. O evento acontece hoje na Escola Municipal Manuel Mariz, na Fazenda Solidão, com atendimento exclusivo, com palestras educativas e a distribuição de kits higiene bucal, viabilizando assim promover mais saúde, prevenção e qualidade de vida dos estudantes. Outra informação é que o município alcançou um importante reconhecimento a nível nacional ao conquistar o selo do Fundo Nacional de Assistência Social, edição de 2025. A certificação evidencia sobre boas práticas na gestão municipal e no financiamento da política pública em assistência social, reforçando assim o compromisso da administração com a transparência, a organização e efetividade das ações voltadas à proteção da população em situação de vulnerabilidade social. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Se a ideia é entender como o futuro político, e administrativo de um estado inteiro é decidido, o instinto natural da gente é olhar direto para a capital. Sempre, né? É o caminho mais óbvio. Exato. É olhar para aqueles grandes palácios de vidro, para os gabinetes oficiais e, claro, para o asfalto recém-recapeado daquelas metrópoles gigantes. Mas olha, o conjunto de fontes que temos para a nossa imersão de hoje, que aliás é datada de 13 de abril de 2026, obriga a gente a virar essa lente de ponta cabeça. Totalmente de ponta cabeça. E é aí que a coisa fica interessante. Pois é, o alvo da nossa análise hoje não é uma capital, mas sim um microcosmo incrivelmente rico. A gente está falando do município de Serra Negra do Norte e, toda a região do Seridó Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. Uma região riquíssima politicamente, diga-se de passagem. Sim. E temos em mãos aqui um relatório oficial, bastante detalhado, e também um despacho em áudio direto do fronte, que foi enviado por Donaldo Nazário Serra. E a missão aqui, para quem está acompanhando a gente, é desvendar como as engrenagens da administração pública operam na prática, quando estão bem longe dos holofotes nacionais. O que torna esse material tão fascinante é justamente a oportunidade de observar a sala de máquinas da gestão pública operando.
A nossa jornada hoje vai conectar 3 pontos que, à primeira vista, parecem completamente isolados no tempo e no espaço. Verdade, parecem coisas soltas, né? Muito soltas. Mas a gente vai observar a matemática pura da construção de alianças políticas de bastidores, primeiro. Aí, em seguida, vamos ver como ou até se esse capital político se transforma em entrega de serviços básicos, lá nas áreas rurais isoladas. Ah, a parte da execução, claro. Exato. E, por fim, vamos entender um mecanismo que faz com que uma ação tão local resulte em um reconhecimento nacional de excelência, um reconhecimento chancelado lá por Brasília. É um arco e tanto. E antes da gente entrar de fato nos detalhes operacionais, é preciso fazer um ajuste de foco nas nossas fontes para o nosso ouvinte entender bem. É fundamental. O relatório e o áudio orbitam muito em torno de eventos de natureza partidária. Especificamente, tem uma grande celebração do aniversário de 46 anos do Partido dos Trabalhadores, o PT, que aconteceu lá na região. E o que é fascinante aqui, e olha, é vital que isso fique muito claro logo de cara, é que não estamos olhando para esse material através de nenhuma lente ideológica. De jeito nenhum. A análise é puramente técnica. Isso. Não tem espaço para torcida, endosso ou qualquer validação de viés partidário. A nossa proposta é tratar esse material estritamente como um raio-x sociopolítico. Como olhar para um tabuleiro de xadrez, sabe? Gostei da analogia. Pois é, não importa muito a cor das peças, o que a gente quer entender é como o jogo é jogado, como essa musculatura do poder é flexionada na prática e quais são as consequências reais disso para a população que está lá na ponta. Eu, pessoalmente, fiquei muito intrigado com isso. E tem que ficar mesmo, porque essa objetividade cirúrgica que você mencionou é a única forma de extrair conhecimento real desse tipo de documento, né? Na ciência política e até na administração pública, o partidarismo é só o pano de fundo, é o contexto. O que importa de verdade é a mecânica de causa e efeito. E o nosso primeiro conjunto de dados ilustra essa mecânica com uma precisão que é quase assustadora. Sabe, lendo esse material todo sobre a região do Seridó, me veio uma imagem visual muito forte na cabeça. Qual? É que analisar relatórios de uma Câmara Municipal do interior é quase como usar um microscópio numa gota de água tirada de um lago. Nossa, sim. Perfeito. Porque, à primeira vista, a olho nu, é só uma gota, né? Parece algo trivial, simples, onde aparentemente nada acontece. Mas no segundo em que você ajusta a lente do microscópio, nossa, revela-se um ecossistema caótico altamente complexo. Cheio de vida e disputa, né? Exatamente. Tem hierarquias, disputas e uma dinâmica de sobrevivência que explica exatamente como o lago inteiro funciona. Olha, essa imagem da gota d'água explica muito bem o conceito de micropolítica. O cenário municipal, ele nunca é apenas sobre o município. Nunca. É sempre maior. Ele é placa tectônica sobre a qual toda a estrutura de poder de um estado inteiro repousa. Sem dominar essa dinâmica microscópica ali da base, nenhum projeto macroscópico sobrevive. Simples assim. Então vamos colocar essa gota d'água na lâmina e olhar bem de perto. Na sexta-feira, dia 10 de abril, aconteceu uma sessão solene na Câmara Municipal de Caicó. Para quem não conhece, Caicó é uma cidade polo ali na região do Seridó. Exato, uma cidade-chave. Pois é. O evento foi proposto pela vereadora Ana Aline e o foco das homenagens não foi uma grande figura nacional, mas sim os fundadores e nomes locais do partido. E o grande homenageado da noite foi o vereador Heraldo Alves de Araújo. Que é o presidente do diretório, né? Isso, presidente do diretório de Serra Negra do Norte. E ele tem todo um longo histórico de lutas na região. Mas olha, o que me deixa genuinamente assim com a pulga atrás da orelha não é a homenagem em si. É o fato de que entregar uma placa para o presidente de um diretório municipal numa noite de sexta-feira reuniu uma verdadeira força-tarefa política. E é nesse ponto que qualquer leitura inocente ou romântica do cenário precisa ser descartada. Reconhecer o vereador Heraldo ali, não tem a ver com uma simples cortesia. O cargo de presidente de um diretório em uma cidade como Serra Negra do Norte carrega um peso que é colossal nessa engrenagem. Colossal mesmo. Porque pensa bem, essa é a pessoa que detém o mapa do tesouro das relações comunitárias, sabe? Ele sabe quem tem influência no sindicato rural,
Ele sabe qual rua está revoltada com a prefeitura por causa de um buraco na via. Ele sabe quem é quem na Feira Livre, né? Exatamente. Ele conhece as lideranças invisíveis que realmente formam a opinião do eleitorado no boca a boca. Quando uma estrutura partidária para tudo e organiza um evento para reconhecer essa figura, a mensagem é um recado super claro para toda a base. É tipo, olha, o trabalho de formiguinha, o corpo a corpo na poeira, é o que sustenta o partido. Sim. E o que realmente me chamou a atenção nas fontes e que, olha, parece um paradoxo gigantesco à primeira vista, foi a lista de convidados que estavam lá presentes nessa sessão. Eu estava lendo os nomes aqui e tentando entender a logística surreal da coisa. É pesada a lista. Muito. Tudo bem ter o prefeito de Caicó, o Inácio Bezerra, e até o vereador Daniel Valença, que fez a viagem da capital lá de Natal. Até aí, ok. Mas aí as fontes começam a citar nomes de outro calibre, sabe? O peso pesado do Estado. Sim. Na esfera estadual, a gente tinha o líder do governo na Assembleia, que é o deputado Francisco Medeiros, tinha a deputada estadual Isolda Dantas e uma presença que soou para mim como um farol de alerta vermelho. Carlos Eduardo Xavier, o Cadu. Que é o ex-secretário da Fazenda. Isso, e pré-candidato ao governo estadual. E como se não bastasse, na esfera federal, desceram para o evento a deputada Natália Bonavides e o deputado Fernando Mineiro. É muito tempo, é muito dinheiro, é muita energia gasta por lideranças federais e pré-candidatos para estarem numa Câmara Municipal numa sexta-feira à noite. Qual é a real engrenagem por trás disso? É que a presença de uma comitiva desse calibre lá no Seridó Potiguar é a prova definitiva de que a região funciona como o verdadeiro termômetro político do Rio Grande do Norte. Vamos dissecar o esforço que isso exige, né? Vamos. Deslocar deputados lá de Brasília e pré-candidatos de Natal significa reordenar agendas super apertadas e mobilizar muito capital político. Eles definitivamente não estão lá pelo coquetel, sabe? Com certeza não. A região do Seridó tem uma tradição histórica muito forte de ser um polo formulador de ideias. O debate político lá é acalorado, é denso. Absolutamente nenhum grupo consegue construir um projeto viável para sentar na cadeira de governador do estado sem ter o Seridó como um ancoradouro. É um pedágio obrigatório, digamos assim. Perfeito. Para um ex-secretário da Fazenda, como o Cadu, que tenta viabilizar uma pré-candidatura ao governo, ir até lá é um verdadeiro teste de fogo, é uma vitrine. Ele precisa mostrar que transita não apenas nas planilhas frias lá da capital, mas que tem o aval, o aperto de mão, sabe? Daquelas lideranças da gota d'água que você mencionou agora há pouco. Sabe que ouvindo você explicar essa dinâmica de forças agora, toda essa cena parece muito menos com uma festa de aniversário partidária e muito mais com uma convenção de investidores anjo no mundo da tecnologia, sabe? Nossa, é exatamente isso. Uma rodada de negócios. Sim. Pensa na lógica. Esses figurões da política estadual e federal não estão lá apenas para celebrar o passado ou bater palma. Eles são investidores fazendo uma rodada de captação lá no interior. Eles mapeiam as lideranças locais que têm sucesso, tipo o vereador Heraldo, e aí eles consolidam alianças. Que é injetar o capital político, né? Exato. Eles injetam capital político naquelas bases e preparam a infraestrutura do terreno. Eles fazem isso porque sabem que, quando a grande rodada de captação de fato chegar, que são as eleições estaduais, o retorno sobre esse investimento não vai ser em dinheiro, vai ser em urnas cheias, né, e cabos eleitorais motivados na rua. Total. Eles estão, no fundo, comprando a lealdade da base hoje para garantir a sobrevivência deles no topo amanhã. É o mercado futuro da política operando na sua forma mais crua e pura. A aliança que eles firmam nesse evento constrói o alicerce. Mas o problema aí, olha, é onde a grande maioria das administrações falha miseravelmente, é achar que o capital político que se acumula na sexta-noite se sustenta sozinho. E não se sustenta. De jeito nenhum. Não se sustenta. Se toda essa musculatura política que foi mostrada no palanque não for convertida em políticas públicas reais, tangíveis, na segunda-feira de manhã, ela evapora. A legitimidade de qualquer grupo no poder só é validada lá na ponta da linha, sabe? Quando a pessoa precisa de verdade do serviço. Isso, quando o cidadão comum precisa do Estado. E é exatamente aí que as nossas fontes dão um salto narrativo espetacular. Verdade.
É a ponte que nos leva da teoria política direto para o asfalto. Ou melhor, né? Para a estrada de terra. A gente pula da sexta-feira na Câmara de Caicó para segunda-feira, dia 13 de abril. E a mudança de cenário que tem no despacho do Donaldo Nazário Serra é drástica. É outro mundo. Onde antes a gente tinha discursos, terno e deputados, agora a gente tem a Escola Municipal Manuel Maris. Onde antes a gente estava no centro da cidade, agora estamos na Fazenda Solidão, literalmente no coração da zona rural de Serra Negra do Norte. E olha, o simples fato do local se chamar Fazenda Solidão já ilustra o nível de isolamento geográfico, né? E o gigantesco desafio logístico que a administração pública enfrenta para conseguir existir além do centro urbano. É muito fácil o Estado estar presente lá na Praça Matriz, do lado da prefeitura. O teste real é levar o Estado até a Fazenda Solidão. E o Estado chegou lá através de uma ação muito específica da prefeitura que está no relatório. O Dia B da Saúde Bucal. O material que a gente analisou detalha que houve, um dia de atendimento exclusivo para os estudantes dessa área rural. Os profissionais foram até lá, deram palestras educativas super focadas em prevenção e distribuíram kits de higiene bucal para essas crianças. À primeira vista, pode parecer um projeto simples, corriqueiro talvez. Mas eu fico pensando que, no contexto de uma área rural isolada assim, a mecânica por trás disso deve ter ramificações muito mais profundas do que apenas ensinar a criança a escovar o dente. Tem ramificações que alteram a trajetória de vida de uma geração inteira, sem exagero. Vamos analisar o mecanismo da saúde coletiva aqui. Por que o poder público desloca profissionais de saúde para uma escola rural? Não é só para tirar uma foto bonita entregando uma escova de dentes para o Instagram da prefeitura. Com certeza tem mais por trás. Tem. A dor de dente crônica, que é gerada pela falta de acesso a tratamento odontológico lá na base, é um dos problemas mais incapacitantes na infância. Pense numa criança na zona rural que desenvolve cáries profundas. Ela sofre com dores, excruciantes durante a noite. Ela não dorme. O que já afeta o outro dia inteiro. Exato. No dia seguinte, ela vai para a escola exausta. Ela não consegue se concentrar na aula de alfabetização ou matemática e, gradualmente, sabe o que acontece? Ela perde o interesse ou a capacidade de acompanhar os colegas. Nossa, então, no fim das contas, estamos falando de um efeito dominó, onde uma simples escova de dentes previne o abandono escolar lá na frente? É exatamente isso. O termo clínico para isso é vetor silencioso de evasão escolar. A evasão escolar gera um ciclo de pobreza e de vulnerabilidade que, uma década depois, vai custar ao Estado verdadeiras fortunas em assistência social, contenção de segurança pública e a perda de força de trabalho qualificada, né? É um custo impagável. Sim. Quando o gestor municipal de Serra Negra do Norte estrutura toda essa logística para ir até a Fazenda Solidão atuar na prevenção, ele está, na verdade, interrompendo esse ciclo de miséria na raiz. Ele impede que aquela criança precise de um atendimento de urgência em um hospital muito mais caro no futuro. É o que a gente chama na gestão de eficiência sistêmica. O que levanta, para a gente que está analisando, uma provocação quase filosófica sobre como nós costumamos medir o sucesso na gestão pública, sabe? O lance das obras. Isso. Porque a tradição no Brasil que os políticos sejam absolutamente obcecados por cimento. É muito mais fácil para eles justificar o orçamento inaugurando, um viaduto de concreto, uma praça enorme ou recapeando uma avenida inteira. O concreto ele é muito visual, né? Dá voto. Dá para colocar uma placa de bronze brilhante com o nome do prefeito, rende excelentes vídeos de drone para a campanha eleitoral. Mas ações como esse Dia B na zona rural são fundamentalmente obras invisíveis. E aí eu pergunto, qual o risco que um gestor corre ao queimar seu capital político em projetos que evitam problemas futuros? Já que, o eleitor muitas vezes só reconhece e só recompensa na urna aquilo que ele pode ver e tocar imediatamente. O risco político é altíssimo. E é justamente por isso que é tão raro ver gestões que abraçam o planejamento de longo prazo de forma consistente no Brasil. O gestor que investe nessa obra invisível, que é a prevenção, está na prática plantando árvores sob as quais ele talvez nunca sente na sombra, politicamente falando. Porque os frutos demoram. Exato.
O impacto de uma criança que não abandonou a escola só vai ser sentido nos índices oficiais muitos e muitos anos depois de o mandato dele acabar. Então, a genialidade da boa administração pública é justamente encontrar formas de tangibilizar esse retorno que é invisível. Deixar o invisível visível. É provar para a sociedade, usando dados e metodologia séria, que aquele esforço calado está mudando a realidade. E olha, a forma mais contundente de fazer isso não é botando outdoor na cidade com propaganda local, mas sim submetendo a própria gestão ao escrutínio rigoroso de órgãos externos. O que nos leva exatamente ao elo que amarra toda a nossa investigação de hoje. Porque Serra Negra do Norte não se contentou em apenas ficar fazendo a lição de casa silenciosamente no interior. De acordo com o despacho em áudio que a gente tem, o município conquistou uma validação gigantesca, o selo do Fundo Nacional de Assistência Social, o famoso FUNAS, na cobiçada edição de 2025. Uma baita conquista. Muito. E o tom do relato deixa muito claro que não é tipo um certificado genérico que qualquer um imprime na internet em 5 minutos. É um marco de reconhecimento em nível nacional. A gente, em geral, vê esses selos governamentais como meras burocracias, mas parece que aqui a história é completamente outra. O que é exatamente assim esse campo minado, burocrático que uma prefeitura do interior precisa atravessar para conseguir um carimbo desses lá de Brasília? Olha, conseguir o selo FINAS 2025 exige passar por uma verdadeira maratona metodológica. O Ministério não distribui isso por simpatia ou por amizade política. Existem 4 pilares de avaliação que formam uma espécie de malha fina da assistência social. E dissecar o funcionamento desses pilares é entender como a teoria vira prática de forma que pode ser auditada. Então vamos desmontar essa máquina dos 4 pilares para quem nos acompanha entender. Porque ver como uma cidade pequena dribla todas as dificuldades financeiras e logísticas para bater de frente com metrópoles em excelência de gestão é a parte mais fascinante da história para mim. Qual é a primeira barreira que eles tiveram que superar lá? A primeira barreira é a comprovação de boas práticas. O Comitê Avaliador em Brasília rejeita totalmente políticas de copiar e colar. Não adianta você pegar um projeto maravilhoso que foi desenhado para a cidade de São Paulo e tentar empurrar ele na Fazenda Solidão. Não vai encaixar, né? Não encaixa. O município precisa provar que desenhou soluções customizadas, inteligentes e principalmente adaptadas à geografia e à cultura local. O próprio Dia B da saúde bucal, lá na zona rural, é uma evidência documental clara de uma boa prática que foi adaptada à vulnerabilidade específica daquele território. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é talvez o mais impiedoso de todos, que é o financiamento qualificado. O temido escrutínio do cofre público. Eu logo imagino que para um município pequeno, onde o orçamento é contado moeda por moeda na mesa, provar que o dinheiro foi bem gasto é tipo uma tarefa hercúlea. E o financiamento qualificado não é apenas não roubar, porque, convenhamos, não roubar é o mínimo do básico, né? É obrigação. É sobre a inteligência da alocação de recursos, é demonstrar uma transparência em tempo real, provando que aquele centavo carimbado lá para a saúde preventiva da criança não foi desviado para, sei lá, pagar o asfalto da Praça Central porque estava chegando a eleição. Exige uma disciplina contábil formidável. O Ministério avalia toda a previsibilidade do fundo municipal, se as contas estão organizadas, se os conselhos fiscais estão lá atuando ativamente e se é um rastreamento completo de ponta a ponta do dinheiro. Então, beleza. Eles avaliam se o projeto é criativo e adaptado e se as planilhas estão imaculadas sem um erro. Mas convenhamos, uma planilha no verde não significa necessariamente que a vida de alguém melhorou na prática, lá na ponta. E é perfeitamente por isso que entra o terceiro pilar, a efetividade nas ações. Essa é a grande virada de chave do FN 10 2025. O selo não premia o esforço, ele premia o resultado. O município precisa enviar indicadores de impacto, demonstrando que a população em vulnerabilidade social realmente cruzou a linha da proteção. Provar que funcionou, não só que tentou.
Exato. Se a prefeitura gastou milhares de reais num programa lindo de assistência, a pergunta é: a taxa de evasão escolar caiu? Os índices de saúde infantil subiram? Se a métrica não mostrar a melhora real na vida daquela comunidade rural, o selo é simplesmente negado. Não importa quão bonita seja a planilha de gastos no Excel, sabe? Caramba. E isso nos leva ao quarto e último pilar, que imagino ser o motor que faz toda essa máquina rodar sem explodir no meio do caminho. Eles auditam as condições de trabalho dos servidores da assistência social mesmo, eles verificam se há capacitação contínua para os funcionários, se o sistema de tecnologia da informação funciona de verdade para integrar os dados e se a infraestrutura dos centros de referência é, no mínimo, digna. Faz todo sentido. Afinal, a gente não entrega um serviço de excelência para a população se você está espremendo os próprios funcionários em condições precárias de trabalho. O quarto pilar, no fundo, garante que a conquista não seja só um golpe de sorte passageiro de um prefeito bem-intencionado, mas sim o resultado de uma máquina pública azeitada e que vai durar. Sabe que o quadro que se forma na cabeça da gente ao analisar esses 4 pilares muda totalmente a perspectiva sobre o que de fato é esse selo Finas? Porque para conseguir aprovação nisso, parece que a prefeitura precisa passar por um processo que é, simultaneamente, uma auditoria digna de Wall Street misturada com um prêmio humanitário internacional. Nossa, que definição excelente! É bem isso. Porque, de um lado, é exigido um rigor matemático implacável, onde não pode faltar uma vírgula na prestação de contas, né? A planilha tem que ser totalmente fria, calculista e hipertransparente. Mas, outro lado, o produto que essa matemática toda está auditando não é tipo o lucro corporativo de uma empresa, é a preservação da dignidade humana. Exatamente. O lado humano da coisa. É a garantia de que a máquina do Estado está aquecendo quem sofre com o frio da invisibilidade social lá na ponta. É uma fusão que eu acho brilhante entre a técnica burocrática e a empatia ativa. E olha, eu diria que a fusão entre técnica e empatia é a definição definitiva de administração pública moderna. E o impacto dessa chancela na edição de 2025 para um município como Serra Negra do Norte tem um valor didático incalculável para o resto do Brasil. Quebra paradigmas, né? Muitos. Há um preconceito estrutural muito crônico na nossa cultura de que inovações em políticas públicas ou gestões muito sofisticadas baseadas em dados, elas só podem florescer em metrópoles com orçamentos multibilionários e equipes formadas lá no exterior. É o que a gente sempre escuta. E o que essas fontes demonstram de forma incontestável é que a eficácia administrativa não é um monopólio das capitais, de jeito nenhum. O interior, que muitas vezes é subestimado e visto, infelizmente, apenas como base de manobra eleitoral, é perfeitamente capaz de organizar uma estrutura de vanguarda tecnológica e social. O que, curiosamente, nos traz de volta aquela nossa imagem inicial do microscópio, né? E acho que agora, para quem nos acompanha, podemos ver a figura completa com uma clareza bem cristalina. Se a gente recapitula a jornada narrativa que foi revelada por esses documentos, nós começamos com o microscópio apontado lá para a efervescência política do Seridó Potiguar. A sexta-feira à noite. Isso. Observando lideranças estaduais e federais, mapeando forças e firmando alianças em Caicó. Ali a gente viu o capital político sendo gerado na base. Em seguida, fomos para segunda-feira. Acompanhamos o momento em que toda essa retórica é forçada a se transformar em serviço de fato, com o poder público vencendo as barreiras geográficas para levar a saúde preventiva até a Escola Municipal Manuel Maris, na Fazenda Solidão, e com isso, protegendo crianças do ciclo devastador da dor de dente e da evasão escolar. É o capital sendo investido, né? Exato. E, finalmente, compreendemos como a soma dessas práticas invisíveis e diárias de empatia, quando submetidas àquela disciplina de ferro de uma contabilidade transparente, resulta no reconhecimento nacional gigantesco do selo FNAS 2025. E a nossa análise demonstra, acho que, sem sombra de dúvida, que o capital político ganho lá nas negociações de bastidores só adquire legitimidade histórica quando ele é investido na melhoria de vida do cidadão que está lá na base da pirâmide. Para quem acompanha ou atua na gestão de qualquer organização, o caso de Serra Negra do Norte é a prova viva de que processos eficientes,
controle rigoroso e foco incansável nas necessidades do cidadão funcionam em qualquer escala. Sem dúvida. A limitação orçamentária de um município pequeno não é e não pode ser uma desculpa para o amadorismo. Muitas vezes, ela acaba sendo o grande catalisador da eficiência criativa. A boa gestão não é um luxo das capitais, ela é uma decisão diária. De olhar quase que obsessivamente para os grandes centros urbanos, né? Sempre buscando importar fórmulas mágicas de como o Estado deve resolver problemas crônicos, tipo saúde e desigualdade. É o famoso olhar para fora. Pois é. Só que, muitas vezes, as próprias capitais tropeçam na sua própria burocracia mastodôntica e naqueles projetos megalomaníacos de concreto. Diante disso tudo, fica a reflexão. E se as grandes respostas para a reconstrução da máquina pública brasileira não estiverem nos palácios da capital, mas sim silenciosamente documentadas na rotina invisível do interior? É uma excelente pergunta para se fazer. E se o verdadeiro manual de instruções de como ser eficiente, transparente e humano já estiver sendo escrito e testado todos os dias em municípios como Serra Negra do Norte? Bom, essa é a reflexão que encerra a nossa análise profunda de hoje. Foi um privilégio enorme investigar essas dinâmicas através dessas fontes tão reveladoras e a gente se vê na próxima imersão. Até lá! Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.